Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Papo Gold. E Guilherme, estamos aí com Uhum, um convidado, ele eu já conheço bastante, ele trabalha em conjunto comigo. Você verdade, também, né? né, vem conhecendo o trabalho dele. E a gente vai trazer um assunto muito bacana aqui. A gente vai falar Ah, de medicina, mas até para um ponto aham. da vida do médico, eu acho que é o importante. A gente sempre É, quer ver podcasts, né, e tudo mais, traz convidados para falar sobre a medicina, o médico traz o conhecimento, mas muitos sabem, né? Muitos é, poucos sabem o backstage deles, né? é. Isso que realmente eu acho que vai ser bacana, porque acredito que muitos médicos estão aqui na academia, Uhum. treinam aqui, né? Você, médico, já vai talvez relembrar um pouquinho aí da tua história. A trajetória, E né? exatamente. Gui, quer falar um pouco mais aí sobre esse convidado? Olha, esse convidado é um parceiro nosso, né, João? É como você Exato. mesmo relatou, você já trabalha com ele em parceria, né? Eu conheço o trabalho dele recentemente, mas já estamos em parceria também, né, Diogo? Que é o Dr. Diogo Alves, né? Isso mesmo. Que na verdade veio somar principalmente ao nosso trabalho também. E conhecer um pouquinho da história dele, né? E a rotina de um médico que não faz muito tempo que você se formou, né, Diogo? Então conta pra gente aí, como é que foi essa ingressão na medicina, como é que foi o desafio, né, de se tornar um médico e ao mesmo tempo depois residência, depois que você se formou. Pode falar pra gente aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. São dois amigos e agora excelentes profissionais e a gente começou a trabalhar em conjunto. Eu fiquei muito feliz também. Assim, meu ingresso na medicina, ele vem muito lá de trás. Eu tenho dois avós médicos, são de parte materna. Então, essa influência, essa convivência com médicos e com a medicina já é desde criança, né? Então, eles influenciaram totalmente na escolha da minha profissão. Bacana. E lá em 2016 eu consegui passar no vestibular, né? Até 2021, quando eu terminei a Unicesumar, certo? E então eu comecei naquela vida de escolher se eu ia para residência, se eu ia fazer uma pós-graduação, se eu ia para a vida de plantão. Então eu acabei Uhum. optando por fazer plantão mesmo, né? Eu fui médico plantonista 3, 4 anos, né? Trabalhei sempre em cidades menores, mas também já trabalhei em cidades, em plantão de cidade maior, Uhum. né? Existe essa diferença de plantão É. de cidade maior para cidade menor, que é assim, né? Cidade menor, geralmente o médico é único. Uhum. A gente tem uma estrutura muito precária, assim, né? Uhum. Então, exames, né, são muito mais simples, os exames que a gente consegue fazer, né? A responsabilidade do médico acaba sendo maior, mas Sim. eu sempre gostei de emergência e acabei me jogando nesse mundo aí. Perfeito. E até dentro desse contexto, né, doutor? Então, para quem não sabe, o doutor Joe Alves hoje trabalha comigo lá na clínica, no consultório. A gente atende em conjunto, então é médico e nutricionista na mesma consulta. Mas é muito bacana trazer essa trajetória do plantonista, né? Hoje trabalhando na parte da medicina esportiva, tratamento, né, cuidados para ganho de massa muscular, emagrecimento, né, etc. A gente vem trabalhando junto, mas um pouco desse backstage aí mesmo, né, que você, né, começou como um paciente meu com uma necessidade, com uma demanda, né, atendo muitos médicos e sei como é difícil a vida, principalmente do médico plantonista, né, principalmente com essa questão de ficar muitas horas fora de casa, na verdade é mais horas fora de casa do que propriamente dentro de Sim. casa. E, cara, trazendo esse contexto, né, desde a sua história aí, quando começou, com as questões dos plantões, sobre essa sua visão, né, da medicina esportiva, dos cuidados da forma física, da parte de treinamento e tudo mais, como que foi seu contato para dar um olhar maior para essa especialidade e principalmente para um consultório particular? Na verdade, assim, João, meu contato com a medicina esportiva foi depois da faculdade, né? Uhum. Eu primariamente não era uma pessoa de viver muito em academias, né? Eu, como plantonista, acabava não tendo esse autocuidado e acho que, assim, vários plantonistas acabam vivendo nessa rotina que não se cuidam mesmo, né? E por influência da minha esposa, acabei indo consultar com um nutricionista, foi quando eu comecei mais meu autocuidado, né? Uhum. E assim eu comecei a ver essa área com bons olhos e me apaixonar cada vez mais pela medicina, né, nessa área mesmo, na área esportiva. Por grande influência tua também, eu já comentei isso algumas vezes, né? Acabou me trazendo para essa área e hoje é a área que eu me apaixonei mesmo.
Fantástico, fantástico. E dentro desse contexto, doutor, nós temos algumas questões que são importantes falar, que realmente é o que as pessoas hoje buscam, ou quando falam medicina esportiva, né? É. Uhum. Buscam um médico já para, às vezes, fazer a terapia de reposição hormonal. E você já está aí acompanhando, né? Os famosos pacientes aí ansiosos, apressados e Uhum. sobre esse contexto, né? Eu e o Gui, a gente já recebe muitos pacientes, no caso o Gui, É. alunos que mal ingressaram, já querem entrar com a parte hormonal. E até gostaria que você trouxesse esse contexto do que seria uma terapia de reposição hormonal e realmente o para quem seria, obviamente, indicado esse quesito, né? Certo. Então, assim, né, quando as pessoas aqui, principalmente na academia ou no nosso mundo aqui, vêm atrás do hormônio, né, a gente tem que estabelecer que aquilo ali geralmente não é uma terapia de reposição hormonal. A pessoa quer fazer um Uhum, ciclo hormonal É. geralmente para ganho de massa, né? exato. Uhum. A terapia de reposição hormonal é indicado para aqueles que têm déficit hormonal mesmo, né? Então, para o homem ou para a mulher que tem uma deficiência daquele hormônio e que estão tendo sintomas por conta dessa deficiência, e daí Uhum. sim a gente tem que entrar com o tratamento. Uhum. Agora, esses outros, eles querem fazer ciclo hormonal mesmo, né? Uhum. Uhum. E eu acho que daí é onde vem a importância, né? Porque até pouco tempo É. atrás, né? Pô, É. Guilherme, isso é recente, né? Mas o Guilherme vem aí da velha guarda, É. né? Dos desbravadores da questão do uso, principalmente off-label, É. né? Sim. Escola Valdemar, escola do pessoal É. mais old school, sobre o uso, né? Muitas vezes empírico Uhum. dos hormônios, né? Sim. É. E hoje vem, acho que chegando muito a questão no consultório das pessoas que querem usar, Sim. mas usar de uma forma até, vamos dizer, recreativa e É. estética. E a importância realmente de fazer isso com o médico, né? Que eu acho Claro. que é a questão. E quais cuidados, É. caso a pessoa, mesmo que ela não tenha Uhum. uma necessidade fisiológica, hormonal, por uma deficiência, um hipogonadismo, mas ela quer entrar com a parte da medicação. O que seria ali um check-in inicial com esse paciente para realmente saber talvez uma aptidão e que talvez ele não vão ter algum colateral com o uso desses medicamentos? Primeiramente você tem que fazer a dosagem de alguns exames mesmo, né? Uhum, Exames tanto de sangue, hemograma, ureia, creatinina, a parte renal, a parte do fígado, certo? Para ver se aquela pessoa realmente pode ter condição, talvez, de entrar com o hormônio. As dosagens propriamente ditas do hormônio, né? Da testosterona, do FSH e LH, que são hormônios produzidos pelo sistema nervoso central, que vão mandar a mensagem para a sua gônada fazer a produção hormonal, certo? A produção de testosterona especificamente para o homem, né? Então, você dosando, né, e vendo que essas partes não têm defeito, digamos assim, aí talvez você vá considerar esse ciclo hormonal para esse paciente, certo? uhum, Agora, por exemplo, o paciente tem função renal prejudicada, o paciente tem alteração do hemograma, né, hematócrito muito concentrado já, você provavelmente não vai fazer o uso do hormônio, né? uhum, uhum. E Gui, você, né, como Uhum. treinador, como atleta, Sim. como utilizador aí por um bom tempo, Sim. né, Aham. de laboratório pessoal aí, se testando em muita É. coisa, mas com muito Aham. conhecimento também. Sim. Hoje você vendo aí realmente assim do que tinha no passado, hoje vemos É. muitos médicos nessa Uhum. área. Nessa área. A questão da importância de ter esses médicos, mas também uma questão de um cuidado, porque É. ainda eu vejo que muitos médicos talvez eles não estão aptos, não têm aquela vivência É. com a medicação e querem se desbravar Uhum. nessa área É. e acabam até nós que temos muito feeling, né? Sim. Vemos muitas vezes algumas condutas um pouco errôneas, até mesmo por parte da É. medicina, Sim. né? Eu acredito assim que, principalmente de uns anos para cá, como vem crescido essa área, né, a formação de médicos especializados nessa área vem crescendo, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem uma falta de experiência prática, né, sobre a questão do uso dos recursos hormonais, principalmente por, de repente, os médicos não terem a vivência do Exatamente. treinamento e a vivência, no caso, com pessoas que também usam há Claro. mais tempo, né? Uhum. E a gente não tem muitos estudos, né, assim, relatando o uso a médio e longo prazo, né? A gente Uhum. vê pouca coisa, né? Apesar de que a ciência vem realmente mostrando, por exemplo, que tem influência direta na questão do processo aí de hipertrofia, resultados e tudo mais. Uhum. Mas a gente acaba vendo que eles se espelham muito mais no uso, né? Na questão ali do uso clínico,
e ao mesmo tempo de pessoas que já usam há muito tempo e vendo os resultados que essas pessoas vêm tendo, né, com relação Sim. ao treinamento, seja para fisiculturismo, seja para fins só estéticos, né? Então, o que mais acontece, que eu vejo assim, é principalmente o abuso, muitas vezes, de combinação de hormônios Com e que certeza. médicos muitas vezes acabam combinando Uhum. vários hormônios sem, de repente, ter o devido cuidado para fazer Exatamente. um processo mais lento, um processo mais cuidadoso. Não, muitas vezes combinam, não só, por exemplo, drogas que são na parte hormonal, mas também na parte de estimulantes, né? Sim. E é isso que eu queria, no caso, até perguntar para você. Dentro da sua conduta, né, o que que você, no caso, leva em conta, principalmente para você prescrever, se você, quando vai prescrever, você toma todos esses cuidados, né? Tem a parte também, no caso, que a gente vai conversar depois sobre implante hormonal, que eu Uhum. quero falar também um pouquinho, né? Eu queria o teu relato Sim. também sobre isso, essas condutas, na verdade, né? Acho que você colocou perfeitamente aquela questão sobre não existe estudo É, suficiente para a gente abusar do hormônio, mas exato. o pessoal que está inserido na academia acaba sendo quem foi a experiência. Eles foram os Exatamente. experimentos, na verdade, né? Experimentos. Uhum. E que muitas vezes eles mesmos se colocaram ali em prova, É. né? Uhum. Fizeram o uso e acabam tendo muitas vezes mais mão do que um médico para fazer Uhum. o uso, né? Sim. Sem a parte sem contar a parte interna, sem contar a parte dos exames, mas o Certo. uso de uma forma assim que vai ter resultado, né? Uhum. Às vezes uma combinação de hormônios que eles sabem que funciona melhor, um É. período que sabem que funciona melhor, né? Então, o médico que se arriscar, sem estar inserido talvez nas academias, entender como as pessoas fazem seus ciclos, entender Uhum. como que elas estão pensando, qual que é o projeto, se ele está num off, se ele está num cut, então É. se você não entender isso, é melhor você nem entrar nessa brincadeira, na verdade, dessa Sim. prescrição, né? Uhum. Provavelmente você vai Sim. causar um prejuízo para o teu paciente. É. Então, essa avaliação, né, a gente faz, eu falo a gente porque muitas vezes a consulta é entre eu e o João juntos, né? Uhum. A gente avalia esse perfil de paciente, né? Idade, né? Comorbidade, se ele tem contato com hormônio ou não, se vai ser o Uhum. primeiro contato, né? Para entender o que que a gente vai colocar, né, para um possível ciclo hormonal. Uhum. Lembrando que os ciclos, eles sempre têm que ter, os ciclos principalmente masculinos, tem que ter testosterona como base. Não adianta a gente jogar Sim. alguma coisa ali, né? Vou tomar uma deca sozinho, Uhum. né? Você vai ter um Sim. prejuízo muito grande, né? Uhum. Sim. Principalmente porque você vai fazer o bloqueio do teu eixo de produção, né, Uhum. hormonal, e não vai estar jogando a testosterona necessária para você ter fertilidade, para você ter virilidade, certo? Uhum. Certo. Uma coisa importante também a gente relatar é que o que eu vejo muito também, médicos prescrevendo muitas vezes para pessoas que não estão preparadas ainda, Uhum, né? exatamente. Então a gente vê, por exemplo, que existe muita procura em cima, né, no caso da medicina esportiva, para prescrição de medicamentos e tudo mais. Sim, Porém, as pessoas não deixam, por exemplo, acabam deixando de lado o principal, que seria, por exemplo, melhorar o treino dela, melhorar a condição nutricional né? dela, Exato. estar tendo acompanhamento, né, com um nutricionista, com um bom treinador e ao Exatamente. mesmo tempo explorar o potencial genético e o potencial Exatamente. que o É. treinamento e a dieta podem oferecer, né, ao Uhum. longo dos anos aí. Essa é a grande maioria. Atropelando as etapas. Eu Aham, vejo que os médicos muitas vezes eles têm dificuldade em fazer essa leitura, sim. no sentido assim de, poxa, essa pessoa não está preparada para Uhum. isso. Até porque se ela usar, ela não vai aproveitar o mínimo possível disso e Disso, vai exatamente. acarretar em Né? colaterais, né? Às vezes o paciente me pergunta sobre o resultado desse pessoal de academia, né? É. E tem aquele negócio, não, doutor, mas eu queria tomar, só que eu não queria ficar bombado. A gente já brincou isso internamente, É. né? Então, assim, é bem o que você falou. A pessoa que já tem a prática de atividade física por anos, Hum. né? Que tem a forma correta de nutrição, sabe fazer uma dieta, treina bem, essa sim vai estar preparada talvez para fazer o uso do hormônio, né? Uhum. Principalmente porque ela vai ter produzido receptores para aquele hormônio agir, Isso, né? exatamente. Senão não adianta, o corpo não É. tem tanto receptor para Sim. naturalmente para a É. testosterona agir, por exemplo, né? Aí entra a questão até dos fatores dosagem, né? Que a gente vê, por exemplo, Exatamente. pessoas iniciantes e tudo mais, ou começou ali há pouco tempo, com pouca coisa ela já vai ter um baita de um Uhum. resultado, né? E a Uhum. gente for comparar, por exemplo, com doses que os fisiculturistas de nível profissional usam, é um absurdo, né? Não tem Essa, nem como comparar. E até exatamente. mesmo no entendimento da medicina, você pensa assim, poxa, mas como é que a gente vai saber se aquela dosagem realmente funciona, sendo que os caras usam aí mais de 1 grama
de Sim, testosterona, muitas vezes por por semana. semana, né? E fala assim, e Exato. como é que funciona a absorção disso? Realmente aproveita? Tem É, aproveitamento? Não tem? exatamente. Não é? E por essa difusão de informação hoje, né? Às vezes você até sabe o ciclo que aquele atleta faz, né? Hoje em Sim, dia, hoje o por conta pessoal dessas. fala na É, internet fala, por conta dessas abertamente, informações, o né? cara chega na academia e fala, cara, eu vou usar a mesma coisa, olha o tamanho que aquele cara tá. Exatamente, olha o tamanho que o cara tá. É, E a gente sabe que o acesso é muito fácil É, ao mercado paralelo, ao uso underground, né? Isso aí em qualquer academia tem um ponto de venda, infelizmente, né? Dentro da academia a gente sabe que sim. no off aí tem os vendedores ambulantes, é, né? Isso realmente eu vejo que é um dos problemas, né? Principalmente. E é por isso que sim, eu acho que é muito importante o papel e é muito bacana como a medicina vem trazendo o olhar sobre, vou olhar sobre né, isso. a hormonologia, a parte, né, dos cuidados endócrinos, mas focando para a parte hormonal, Uhum. visando a estética, a performance, a hipertrofia, o emagrecimento, mas exatamente esse ponto do médico, ele precisa ter essa vivência, É, né? O médico não precisa ser fisiculturista, Uhum, sim, mas ele também tem que aprender com os uhum, fisiculturistas. com certeza. Porque, exatamente. assim, realmente é muita coisa que se utiliza de estratégias, de realmente, literalmente uma alquimia É, Uhum, que se acontece, né, no cenário do fisiculturismo, que o papel do médico para essas pessoas e também hoje para o atleta é trazer a performance com saúde. sim, exatamente. Exatamente Performance com esse é o saúde, é isso ponto. aí. Então, assim, e é o que acontece muito hoje no consultório. A gente recebe, né, os dois pontos, né? E a gente Uhum. fala assim, hoje no consultório, eu e o Dr. Diogo, a gente mais arruma a cagada dos outros, ou Exato. propriamente que a pessoa fez sozinha, com certeza. do que Aham. realmente uma pessoa que nem não fez uso e quer utilizar. É, Então a gente chega às vezes com a questão de realmente o homem ou a mulher que utilizou porque foi uma indicação do treinador é. ou de um preparador, que naquele momento que teve o uso, Uhum. teve o resultado esperado, mas aí começou a Apareceu aparecer os os problemas. colaterais, os É, problemas, e aonde, né, o preparador, o treinador, ou, né, o colega, enfim, Uhum. né, não vai saber trazer esse respaldo e é, realmente trazer, né, uma melhora, né, Uhum. desses quadros, dessas consequências. Uhum. Mas da mesma forma, muitas vezes vêm pacientes que passaram por não apenas um, mas dois, três, quatro médicos, Exato. quais realmente trouxeram ali medicações que também não era o momento de estar se Momento de dar. utilizando e dependendo Uhum. até a medicação. É o caso de chegar mulheres que estão ali nem com um ano de treinamento, com sobrepeso, sem alimentação ajustada, e ó, o médico É, já me receitou a gestrinona, testosterona em gel e não sei o que, não sei o que, não sei o que sim, lá, e você vê, putz, né? sim. Colocou antes da hora e que realmente a mulher, na verdade, acabou vendo só, ou às vezes, é, muitas vezes, o colateral do colateral. negócio, Sim, né? Uhum, sim. A queda de cabelo, né? A questão da pele, acne, entre outras E é consequências. exatamente aí que pesa, porque na verdade as pessoas que não têm conhecimento sobre isso acabam vendo só os colaterais. Porque daí, o que que acontece? Exato. A pessoa tem relatos, né, de amigas, relatos de pessoas, utilizou, teve um monte de colateral e tal. Na verdade, o grande problema é a conduta e a forma como você vai com prescrever, certeza. né? E ao mesmo tempo, se a pessoa está apta, preparada para aquilo ou não, Sim. né? Uhum. E assim, e aí entra a função, no caso do médico, junto à equipe multidisciplinar. Então você vê que o médico, ele sabendo muito bem se a pessoa treina muito bem, se ela tem um contato com o treinador, com o Uhum, personal, que seja a pessoa que acompanha no sim. na parte de treinamento, com o nutricionista, que é o que vocês fazem muito bem, para saber realmente se a pessoa ela está apta e, ao mesmo tempo, a conduta que ela vai ter, né? Uhum, Nesse direcionamento e acompanhamento através de exames, que eu acho que aí entra realmente a função do médico e na questão não só estética, mas da saúde, sim, né? sim, Acompanhar com os exames, fazer um bom direcionamento com o mínimo possível, sempre o mínimo com certeza. possível, não é? É porque a gente acaba pegando essas superdosagens aí no consultório direto, né? Direto, né? E o paciente tem que entender que a dose alta, ela não é exatamente correspondente a um ganho Uhum, alto, né? é, Quanto mais eu tomar, mais resposta eu vou ter. Isso não é uma uhum. certeza, mas quanto mais você tomar, mais colaterais você vai colher, com certeza, Com certeza. né? Então, Então essa a pode ser a resposta, certeza. no caso, vai ser
para a grande maioria, é muito mais colaterais e Do efeitos que androgênicos do benefício. que realmente o Vixe, resultado estético e resultado queria, com né? certeza. Sim, na minha opinião, qual que eu acho que é um cenário interessante? Uhum. Todos esses médicos, claro que, né, assim, há essas especializações são importantes a fazer, mas todo médico que for trabalhar com a parte hormonal, visando a parte estética, emagrecimento, ganho de massa muscular, eles precisam ter, nem que seja uma mentoria, mas uma experiência, uma conversa, um networking com o atleta fisiculturista É. Uhum. que são vocês, né? Você, né, Gui, já foi atleta muito, né, muitas vezes, né, multicampeão, mas também multicampeão como treinador, Um treinador, né? né? Nesse contexto de realmente assim entender como que é o cenário, É. né, dessa medicação, das Exato. associações e tudo É mais. muito interessante, né, você abordar isso, porque assim, como eu aprendi a trabalhar, por exemplo, com essa parte de prescrição, né, com atletas, né, eu digo, é, foi na tentativa e erro, lá atrás. Uhum. Na verdade, assim, eu tive as minhas inspirações e ao mesmo Uhum. tempo pessoas que na época já relatavam, né, ó, Sim. funciona dessa forma, dosagem é isso, as opções são essas. Como o meu público era mais feminino, eu direcionei esse trabalho para o público Sim. feminino. Porém, Os desbravadores. porém, a gente sempre. O que acontecia muito na época? É um relato interessante. O pessoal ciclava o hormônio. Uhum. Então, o pessoal fazia muito ciclo de 2, 3 meses com uso de hormônio e Interrompendo. parava. Então, assim, entrava com uma dosagem, muitas vezes que é a dosagem que você vai só colocar para uma pessoa que já está muito bem preparada e Uhum. acostumada com aquela Uhum. parte hormonal, né? Com a adaptação ao hormônio. E já entrava com aquilo. Não tinha nenhum processo ali de começar com uma dose baixa, fazer um processo ali, no caso de adaptação, Entrava para no a alto. pessoa, né? Acompanhar com os Uhum. exames. Então a pessoa já entrava com uma dose alta, fazia muitas vezes até uma pirâmide, né? Colocava mais hormônio ou aumentava a dosagem, depois terminava e assim, só colhia praticamente colaterais, porque Uhum. ela não aproveitava nem a janela de Sim. resultado, porque ela Sim. começava a inchar, reter, quando começava a ter um potencial anabólico, já era e Já vinha só colateral. Então a gente tinha muito isso. E aí eu comecei a observar que se a gente fizesse um processo que fosse com uma dosagem, uma entrada de dosagem mais leve, que fosse gradativa Uhum. e ajustando de acordo com a resposta Exatamente. da pessoa, é a melhor maneira, né? Com E certeza. claro, você usar um pouco mais tempo, mas ao mesmo tempo com controle dos exames, para Sim. você poder, igual os atletas fazem, porque se a gente for ver os atletas, eles usam praticamente o ano inteiro, Uhum. né? Muitos dão uma parada ali em períodos, mas a maioria usa Sim. praticamente, né, o ano inteiro. Então você tem um controle melhor, você tem uma adaptação melhor ao uso do hormônio, ao mesmo tempo sem sofrer tanto, né, os colaterais. Isso a gente vivenciou lá. Eu tive que, na verdade, vivenciar isso na prática e ver que funcionava daquela maneira. Sim. E aí entra, né, a questão, ó, tal hormônio tal hormônio é melhor nessa Uhum. fase, tal hormônio é melhor para iniciar, tal hormônio de repente é interessante Sim. para você usar num período ali de off, né, quando a gente trabalha com os atletas, tal hormônio para o período que você quer realmente uma definição de qualidade é esse aqui, e aí a Sim. gente vai, né, com a prática, né, a gente foi aprendendo, né, a lidar com isso, né? Isso é interessante, porque e hoje em dia daí o que entra é a gente associar o conhecimento às vezes da bioquímica, né, do hormônio, da biodisponibilidade, junto com o teu conhecimento empírico, né, que você sabe, Exatamente. Uhum. às vezes o treinador sabe ali a hora de colocar, mas ele não sabe o porquê que O porquê exatamente exatamente, que né? ele está colocando, É. assim, né, em relação à parte do que aquela medicação Isso, faz corretamente ali, mas ele exatamente. sabe que O naquele período mecanismo, o como ela mecanismo, vai agir, mas ele de que sabe que é forma vai assim que agir, e tem que até usar. mesmo a questão dos possíveis colaterais que aquele medicamento vai, né? Exatamente. Os exames e tudo mais, né? Sim. E eu acho que tanto você como o João, com a experiência que tem, já perceberam que o hormônio tem que ter compatibilidade com a pessoa. Às vezes a oxandrolona funciona muito bem para uma atleta, mas não funciona tão bem para outra. Ela É, responde melhor a primobolan, por sim, exemplo, um né? Então, exemplo, né? não adianta você já chegar com um hormônio lá no alto. Você não Isso, sabe nem se ela vai ser compatível exatamente com incompatível com aquilo. aquilo, né? E até mesmo, né, tocando nesse assunto, para o pessoal saber, existe diferença, por exemplo, das testosteronas que a gente tem hoje no mercado, né? Sim. A questão aí tanto para tratamento quanto também para os estéticos e tudo mais, da ação, né? Sim. É a mesma coisa, ou tem diferença do que a Não, gente isso é. encontra hoje no mercado. Isso é muito importante, porque muitos médicos entendem a questão que há os ésteres, né, É. no sentido, as
diferentes testosteronas, mas não sabem muito a questão da meia-vida, tempo de ação, e é onde vê Exatamente. muitos erros, né, nesses Sim, protocolos, sim. que é onde, né, o doutor É, Diogo vai trazer realmente a trazer. importância de entender esses ésteres e as Sim. meias-vidas, né? Até para você falar, relatar, por exemplo, a gente sabe que tem o libido, por exemplo, Uhum. né? Tem a Isso. deposteron, que é o cipionato de Sim, testosterona, ou seja, tem vários sim. no mercado a É. gente para saber as diferenças, Sim. até mesmo da Ingel, né? Que tem muita gente que fala assim, poxa, mas será que se eu tomar, se eu passar testosterona em gel, vai me Traz os mesmos proporcionar um resultado benefícios. estético? Vou ter, né? Né? Interessante falar isso aí. Então, assim, existem os meios, os veículos, né? Então, transdérmico, injetável, via oral, né? Implante, certo? Para Certo. fazer o uso dos hormônios, né? Em relação à testosterona especificamente, é uma dúvida comum, né? De consultório que o paciente pergunta, mas doutor, o que que é o cipionato, né? Por que que tem cipionato? Por que que tem enantato, Isso, né? exato. O que que é Durateston? Durateston, Né? Então é assim, esses ésteres dessa palavra, ela significa que é um composto acoplado à molécula de testosterona. Esse composto ele é formado de oxigênio e carbono. Conforme maior a cadeia dele de oxigênio e carbono, maior o tempo de meia-vida, ou seja, maior teu corpo demora para metabolizar ele, certo? Então, por exemplo, o cipionato, a Durateston, a Deposteron, né, e o undecilato, certo, um que é o desilato. Nebido, É. eles são regulamentados para vendas nas farmácias. E eles diferem bastante no tempo de meia-vida, certo? A Deposteron, que é o cipionato, vai ter mais ou menos uns 6 a 8 dias de tempo de meia-vida. Enquanto a Durateston, que é um blend já de mais ésteres, são 4 ésteres, 2 tempo de meia-vida curto e 2 de tempo de meia-vida longos, certo? Ele vai ter um tempo mais ou menos de 14 dias, 14 né? dias. Enquanto um destilato, daí ele é aquele que a gente usa para mais tempo mesmo. Ele vai por volta de 53 dias mais ou menos, um tempo de meia-vida, certo? E cada um, por conta desses tempos de meia-vida, tem um emprego durante, né, o tratamento, certo? Sim, A idade do paciente também que você vai utilizar, para que aquele paciente está sim, utilizando, né? exatamente. O paciente quer ficar se aplicando tanto, ou então faz uma aplicação e daqui um mês, 2 meses vai voltar a aplicar de novo, né? Bacana. Perfeito. E até dentro desse contexto, né? Dentro da parte do que nós temos de uma forma legal, né? Para trazer os usos, né, dessas medicações e tudo mais, a gente viu, né, em um período até recente ainda, né, muita questão do aumento dos preços e tudo mais desses medicamentos na farmácia, né? Que a galera assustou, né? O que antigamente pagava lá É, R$ 16 uma era bem Durateston, baratinho, R$ 40 na caixinha de fácil de Deposteron, né? comprar. Os valores, É. né, estão mais altos. Mas eu vejo isso com bons olhos, não vejo isso com maus olhos. Porque realmente aí é onde eu quero trazer o contexto, a gente está trazendo um contexto estético aqui, né? Mas o contexto para quem realmente precisaria usar, Sim. que é onde estaria tendo essa falta, né? É, exato. Mas com isso até queria que o doutor trouxesse, né? Esse contexto de quais os benefícios propriamente para quem, né, tem essa aptidão, né, seja fisiológica, por necessidade ou até mesmo estética, quando cuidado dos colaterais do uso da testosterona. Sim. Quanto você comentou primeiro sobre os valores, é lei da oferta e procura, lógico, né? Uhum. A procura começou a aumentar demais, então os preços, lógico, né, iam subir. Os efeitos relacionados à parte benéfica, né? Então, o paciente que está ali com hipogonadismo, tem baixa de testosterona, né? Geralmente apresenta baixa libido, fadiga crônica, né? Aquele cansaço excessivo, certo? Sintomas mais para a parte da depressão até, certo? Então, Uhum. a gente percebe grande melhora desses sintomas, aumento da libido, Sim. aumento da disposição, certo? Com o uso da medicação, né? E quando a gente fala desse uso underground, que é onde a gente vê mais os colaterais, né, até mais mesmo do que o paciente que está usando para tratamento, a gente já começa a colocar o nível suprafisiológico dessa medicação causando um efeito que a gente não deseja, né? Então, queda de cabelo, aumento da oleosidade da pele, acne, né? Tem mulher que dependendo da medicação que está utilizando pode ter aumento do clitóris, então assim, então, são alguns Uhum. efeitos que eles não queriam colher, mas entrou nessa dança aí, dependendo da quantidade que você está utilizando, vai colher sim. Sim, e até nesse contexto, que eu acho que é importante que muito vem colocando a questão da testosterona em gel, principalmente para o Isso, público já. feminino, né? Sim. Isso Essa isso questão, aí. realmente assim,
vejo muitos médicos colocando isso como um fim para ganho de massa muscular e Sim, tudo mais, é, né? é. E a gente sabe que é totalmente errôneo, porque Sim, em Uhum. contexto assim, não é a testosterona em si que vai trazer todos esses benefícios para a sim, mulher. Uhum. E acho que é até importante contextualizar realmente a necessidade e o para que vai ser indicado e sim. por que a mulher deve se utilizar para determinado fim, porque se É, não for isso, não há muita necessidade de Sim. uso. é, Na verdade, assim, exato. não se coleta, não se fica pedindo testosterona para todo paciente feminino, tá? Tá. Essa aqui é a realidade. Se ela tiver sintomas de desejo sexual hipoativo, aí sim a gente tem que pedir. Desejo sexual hipoativo não é só libido baixa, né? A libido baixa na mulher, quando ela é estimulada, ela responde, ela corresponde, né? Ela não tem o desejo de fazer, né? Uhum. Mas quando estimulada, beleza, Sim, certo? O desejo sexual hipoativo, além da libido baixa, quando ela é estimulada, ela não responde, tá? Ela não certo. tem vontade nenhuma. Então aí Uhum. sim começa a ser essa indicação única e existente para a reposição de testosterona na mulher. Hoje em dia, no consultório, toda mulher chega já praticamente que passou em algum médico, chega utilizando testosterona É. para o benefício, né? Estético, para fadiga. Então, assim, a gente vê, dependendo da mulher, a melhora um pouco da disposição, né? Mas o efeito colateral que ela pode colher, às vezes, é muito maior, É. né? Lembrando que o veículo principal é o gel, Gel. né? Testosterona para mulher é transdérmico, não se usa, né, E a de outra gente vê forma, a não ser que relatos, seja né, É, de médicos injetável, prescrevendo injetável para né? mulher. É uma das exato. Hoje em coisas que eu dia, condeno bastante, porque a gente sabe o quanto é agressivo, sim, quanto é realmente aí causador de muitos e muitos colaterais, né? sim, E até trazendo isso, né, a questão do chip, é, né, que eu queria perguntar para você. Você que no caso, né, vem trabalhando já com isso, estudando sobre isso e tudo mais. Como funciona, né, o chip e ao mesmo tempo também te falar sobre os resultados dele, né? sim, Eu particularmente tenho algumas opiniões, eu vou, né, tá falando com você para a ótimo, gente poder explanar certinho sobre isso. sim, Mas como é que funcionaria, mecanismo, quais são as opções, como é que funciona, no caso, para qual direcionamento, tratamento, né? No sim. caso, por exemplo, muitas mulheres acham, né, e buscam o chip da Chip da beleza, né? beleza. E acabam, na verdade, entrando nessa sem saber nem realmente aonde ela está entrando, né? Sim, o que está sendo O que está sendo colocado, né? colocado, né? Então, assim, o implante hormonal, ele é uma via de administrar medicação, na verdade, né? O Uhum. implante. Por exemplo, igual existe o que a gente toma via oral, né? Ou igual existe o injetável. Descobriram que colocando ali na parte subcutânea, geralmente nas mulheres aqui no glúteo, né? O homem Uhum. mais pelo flanco, você deixa ali como se fosse um pellet, parece um comprimidinho, né? E ele vai absorvendo ao longo de 6 meses, mais ou menos, os implantes absorvíveis, certo? E faz o efeito da medicação. Tudo bem, descobriram isso, começaram a Certo. regulamentar medicações para isso, e assim também vieram os médicos, né, Se que aproveitando começaram disso. a se aproveitar disso, né? Principalmente, né, quando a gente fala de chip da beleza, ele se relaciona a um composto específico, né, que é a É, gestrinona, certo. certo? É. Não é só testosterona, não é outra coisa. A gestrinona que foi nomeada por chip da beleza. Sim. A gestrinona, só para esclarecer pro pessoal, a gestrinona ela é usada exatamente para quê? Ela foi criada para tratamento de mulheres com endometriose, principalmente, Sim. né? Mas pacientes que tinham mioma, pacientes que tinham outras doenças ginecológicas também eram tratadas, certo? Certo. Com gestrinona. Ela é uma progestina, igual ao levonorgestrel, certo? Uhum. Então, ela tem uma propriedade antiprogestogênica, antiestrogênica, só que ela tem um pouco de androgenismo, certo? Androgenismo, né? E esse androgenismo é o que causa, às vezes, o efeito que embeleza um pouco a mulher, que eles acham, né? Ganha Sei. massa, perde um pouco de gordura. E aí, Sim, assim, potencializa, né? potencializa e assim Uhum. começaram a utilizar a torta direita. É. Mas o nome especificamente, eu já até comentei isso com o João em outra oportunidade, né? Ele foi dado por uma mulher muito famosa no Brasil, lá na década de 1980, certo? Chip da beleza, você Chip fala? da Ah, beleza. é? Foi a Hebe Camargo que utilizou, certo? Ah, Então, legal. daí ela veio, né? Teve o benefício Pra ela deu estético. certo, no Para ela deu caso. certo, Ela teve o benefício descobriu o chip da estético, beleza. e daí começou a divulgar Aham. isso, né? Então, Sei. para você ver como é uma medicação que não é de agora. A gente está falando da Sim. década de 80, né? Aham. É uma medicação que é geralmente em farmácias de manipulação que você vai encontrar, né? Então, ela Uhum. já é bem regulamentada, só que em toda a área da medicina, ou que seja de qualquer outra profissão, o cara que quiser se aproveitar, né?
para às vezes ter benefício, Sim, né, claro. financeiro, ele vai Sim. achar um jeito de sacanear mesmo a pessoa. E as associações, né, que a gente vê, por Sim. exemplo, acontecer muito, né? Gestrinona, Nossa. com oxandrolona, testosterona. Eu vejo que Sim. muitas vezes Ciproterona. aí você pode até relatar É. mais, né, o que a gente, no caso, Sim. muitas vezes nem Sim. tem Então, tanta geralmente, informação e conhecimento. Mas essas associações a gente vê que é comum hoje em dia, né? No isso chips mesmo. e ao mesmo tempo com pessoas assim que mulheres que sequer muitas vezes levam a sério o treino, né? E você Sim, fala, poxa, sim. já usando esse tanto de hormônio em combinação. Exatamente. Quando você fala, às vezes, para o benefício no treino ou benefício estético, isso aí eu acho totalmente desnecessário, na verdade, né? Quando você vai fazer o emprego, talvez, para as mulheres que têm, né, a deficiência de testosterona, desejo sexual hipoativo, né, ou então que vão ter benefícios, às vezes, por uma endometriose com a gestrinona, aí sim eu acho que é válido uma associação, né? Porque na mesma via você faz como se fosse um túnelzinho para encaixar os pellets, né? Na mesma via, você consegue deixar elas fazendo efeito ali por 6 meses. Agora, né, quando você quer benefício estético, eu acho isso aí, né, que não vale a pena, né? Principalmente porque você não vai conseguir fazer um procedimento de extrusão daquela medicação, né? Não vai tirar, Sim. certo? Então, associei, ó, igual você falou, oxandrolona, ciproterona, gestrinona, colocou um monte de coisa lá e aquilo vai ficar 6 meses fazendo efeito e você não sabe se aquela quantidade que você pôs, né? Qual é o efeito colateral que aquilo vai causar. Às vezes pode ter muito mais malefício do que benefício. Então, Exato. tem que fazer o estudo individualizado do paciente para saber o que vai indicar, né? Para não ter lesão nenhuma da paciente mesmo, né? Sim. O que eu vejo também acontecer muito é assim, né? Daí você pode também relatar e explicar sobre a questão dessa. Porque coloca uma certa e determinada dosagem e aquilo, né, vai sendo gradativo ali, Isso mesmo. de forma gradativa, sendo absorvido pelo metabolismo, né? Aham. Porém, a gente observa o seguinte: muitas vezes tem oscilações e Tem. pode acabar ocorrendo essas oscilações. Isso é comum, é uma coisa que também depende da pessoa. Eu já vi mulheres relatando o uso assim de chip de 6 meses, 8 meses, de repente ali já na metade do período já praticamente foi tudo e depois não tinha Sim, quase nada. sim. É comum acontecer isso? Isso, assim, ó, depende muito de alguns fatores. Claro que depende da paciente, né? Mas, além da paciente, depende da marca que você está Da utilizando, marca. né? Se utilizar aquelas... Porque até nisso existem Existe diferença. chip underground também? Não, mas existe uma qualidade piorada Qualidade dos chips, piorada. né? Então, assim, você tem que saber de quais farmácias, né? Quais Sei. indústrias você está utilizando, né? Sendo que assim, dessa forma, você reduz muito a chance de ocorrer esses efeitos colaterais ou até mesmo esses danos de efeito, ou prolongado ou menores, tá? E pensando no contexto do chip, né, é muito avaliar essa questão da característica do paciente, né? Nós temos aí uma paciente em conjunto, que é a Viviane Kate, Isso, né? bacana. E a Viviane, ela tem endometriose, Isso, né? exatamente. Tem inclusive, né, recomendação, né, de fazer a retirada ali, né, do Do útero útero, né? ali, né? Mas para ela, a gestrinona não tem efeito estético algum, porque a gente sabe a excelência da dieta dela e do Do treinamento, né? Porque treinamento, ela né? faz conosco e como ela evoluiu a partir quando ela começou a cuidar melhor disso. E antes ela já usava o implante. Né, Não isso teve, obviamente, nenhum colateral, né, relacionado à parte androgênica, mas também não teve nenhum benefício estético para isso, porque realmente foi utilizado para estar usando ali para o tratamento, para os cuidados da endometriose. Exato. Aí essa é uma das questões que eu acho importante, né? Realmente assim, não ter esse crivo, né, digamos ali, do médico antes para analisar o perfil genético, né? Então, às vezes a mulher já traz algumas respostas mais androgênicas, né? Às vezes tem aí microcisos no ovário, já tem um ovário policístico, tem alguma questão que ela traga mais respostas androgênicas que, Androgênicos. colocando aí, né, sem ter essa sensibilidade, esse feeling, daí vai lá, coloca gestrinona, coloca oxandrolona, que para mim pouquíssimo fundamento, pouquíssimos estudos sobre o uso dessa forma de veículo, mas entre outros hormônios androgênicos que daí deu colateral. Não sabemos se foi a junção de todos, se foi algum específico, e aquela mulher vai, infelizmente, ter que aguentar esses colaterais durante esse processo. Esse processo, né? Porque, né, o implante, né,
hormonal absorvível, ok, né? Vai ter que esperar isso. Mas quando é aquele de duração maior, que não, que tem que, né, fazer a retirada, muitos médicos também não, eles sabem colocar, mas não Não sabem sabe tirar. nem Mesmo. retirar, né? Então é um grande problema. É. Então a você, né, mulher que às vezes quer utilizar, começa ali, que seja, né? Converse com o médico, nem comece com um hormônio que seja uma dose baixa, a menor dose funcional, via oral, que se sentir alguma coisa, é Exato. fácil, Uhum. só fazer a suspensão. Exatamente. Sim, É bem É isso que a só gente normalmente fazer essa passa, né, suspensão. para as nossas claro. clientes, até mesmo as Exato. mulheres aí, por exemplo, Sim, que são atletas, e muitas vezes perguntam e falam assim, sim, poxa, o que que você acha interessante? Eu colocar e falar assim, olha, é uma coisa exato. que assim, você pode até estar adaptada ao uso de recurso, mas ao Uhum. mesmo tempo você tem que observar a resposta que você vai ter. Claro. Então é interessante Exato, fazer esse processo de uma maneira mais consciente. é. E para quem está começando, eu não aconselho, Exato. né? E realmente, assim, o implante, né, trazendo, a gente tem que trazer os dois polos. É. É uma metodologia, é uma forma ali muito assertiva, Sim, quando utilizado da forma correta, quando né? A gente utilizado da forma sabe correta, né? Sim. isso. A gente Exatamente. sabe que sim, pode dar os seus efeitos É, positivos, estéticos, Uhum. né? Qualidade de vida, é. né? Então a gente tem tanto pacientes quanto profissionais que a gente trabalha em conjunto e fala assim, nossa, o implante para mim Mudou minha É, mudou a vida. minha Isso é vida. exatamente. Isso a verdade. gente tem muito É. relato, É, né? Mas o que que é importante, né, trazer realmente dentro, né, desse contexto é que também muitas pessoas elas têm aquela dificuldade de usar o via oral, isso, esquecem, não tem tanta exato. aquela regularidade Aham. que a via administrada pelo implante é o que vai ajudar ela a ter o Sim. sucesso No ali no tratamento Sim. e no tratamento, né? Então a direcionamento. pessoa tem dificuldade de usar anticoncepcional todo dia, ou a pessoa esquece de usar a oxandrolona, que seja, né, via Uhum. oral todo dia, ou outros medicamentos, que daí é uma via de administração que Uhum. vai trazer essa assertividade no tratamento, né? Acho que Uhum. você pontuou muito bem. Uma oxandrolona via oral tem o tempo de minha vida de 8 a 9 horas. Fez, Exato. não deu certo, retirou, logo aquilo vai acabar o efeito, É. né? Uhum. Agora, no implante, né? Então você tem que contratar um bom profissional, tem que fazer uma boa avaliação, e isso para tudo, né? Uhum. Não Sim, é só na medicina, tem que contratar um bom treinador, isso, né? exatamente. Senão vai ter alguma cagada, É, né? Tem que contratar exatamente. um bom nutricionista, certo? É. Senão não vai ter benefício nenhum. E outra, quando a gente fala de estética, de emagrecimento, é aquilo que o Gui já tinha falado. A pessoa tem que entender primeiramente o que ela tem que fazer de básico, De né? básico. Tem que saber tomar água, né? Uhum. Exato. Tem que saber comer. E, É. gente, é assim, tem que saber treinar para daí ter um benefício estético, daí talvez com o hormônio, né? Sim, Uhum. exatamente. E nós trouxemos, né, falando muito aí agora sobre a questão da oxandrolona, É. que realmente é a queridinha entre as mulheres, e quando a mulher pensa em utilizar alguma coisa, Hum. é o primeiro que é indicado ou até Uhum. pensado e buscado por elas. Então é importante, né, tanto as mulheres quanto as pessoas que estão assistindo a gente, entenderam melhor o que que é a oxandrolona, Uhum. como ela age e quais benefícios ela pode dar e talvez os Os possíveis colaterais. Possíveis colaterais. colaterais, isso. Né? O oxandrolona é um derivado do DHT, então nas conversões da testosterona ele pode se transformar tanto em estrogênio quanto DHT, e quando ele vai se transformar em DHT, a gente consegue fazer essa molécula de oxandrolona, faz a alteração dessa molécula, tá? Então, ela não aromatiza, isso é interessante para o homem, né? Que ela não vai dar ginecomastia especificamente por isso, né? Então, ela não tem esse risco de fazer aromatização, não aumenta estrogênio, não é ela mesma, tá? Mas, em relação a benefícios, por que que ela é empregada mais em mulheres? No homem, eu acho que assim, eu acho que dentre as opções que tem para utilizar, não vale a pena usar oxandrolona, não. É, Isso no meu ver. é pouco usado, né? É É pouco pouco usado usado, né? ou ao mesmo tempo mais em, de repente, ali alguns iniciantes com Sim, associação de texto, né? Mas Sim, assim, não é comum. pela segurança é, de manipulação, né? É, isso. Porque exatamente. muitas vezes a Segurança de gente tem manipulação. derivados de DHT É, maravilhosos, só que se exatamente. for para seguir pela conduta mais É, certinha, exato. obviamente a gente não tem essa acessibilidade na manipulação Acessibilidade, ou na farmácia, manipulação, exatamente. Porque né? assim, para o homem, né, tem que deixar claro que as dosagens vão ser muito maiores, né? Sim, E daí Uhum. sim, talvez eles escolham mais efeitos colaterais. Para a mulher, se a pessoa que estiver prescrevendo tiver cabeça, né, vão ser dosagens pequenas, né? E talvez sim ela colha até maior benefício do que o homem. Então, ela tem um pouco efeito androgênico, né? E é isso que faz o ganho de massa na mulher, que às vezes Uhum. tem
mulher que pode achar que aquilo seca, mas talvez não é exatamente esse efeito que ela causa, né? Uhum. É mais o efeito de ganho de massa muscular, né? E com o ganho acaba aumentando o metabolismo dessa pessoa, e daí Sim. sim ela acaba perdendo um pouquinho do percentual de gordura. Mas em relação aos efeitos colaterais, é aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? Principalmente queda de cabelo em mulher são os mais recorrentes, né? E acne, com certeza. Sim, sim. E o que é importante, né, trazer quesito da oxandrolona, obviamente, quando utilizado por parte do homem, é não utilizar ela isoladamente, né? Isoladamente, Pelo Nenhum amor de derivado de Deus. HT para homem Isso. utilizar É. né, de forma isoladamente, porque senão Se vai dar utilizar, vai ruim. bater lá na Vai dar porta do ruim. consultório. Vai acontecer Vai dar ruim. exatamente isso, né? E dentro de um contexto, ainda falando sobre essas medicações, né, os derivados de HT, DHT, a gente sabe que também é um muito utilizado, né? Até daí o feeling do Gui como atleta, como preparador, vai também trazer essa questão da percepção e experiência dele sobre a metenolona, né? A famosa Primobolan, Vamos lá. né? Que também a gente tem a segurança de manipulação, É. controle de dose, mas também trazer essa diferenciação, né? Entre a oxandrolona, Primobolan, né? Os seus É, efeitos. no nosso ver, ela tem um potencial androgênico bem maior do que a oxandrolona daí, né? Uhum. E assim como o efeito androgênico é maior, ela também pode ter um pouco do efeito colateral aumentado, né? Principalmente nessas questões que a gente comentou antes dos efeitos colaterais. Uhum, Eu não sei no ver do treinador, até vou pedir essa opinião, mas eu vejo que ela também depende da pessoa ter compatibilidade, Isso. mas eu já vejo melhor resposta no paciente que talvez já tenha um perfil, né, um BF mais baixo, É. né, parece que ela seca mais do que a Oxa, que na verdade dá mais potencial de ganho de massa. Esse é o meu ver como médico ali, né, no que eu Sim. tenho visto assim, eu falo, putz, que eu percebo é que ela parece que define mais a pessoa do que a Oxa. Não sei se é isso no teu ver. Na prática a gente nota o seguinte, que ela tem um potencial anabólico maior Uhum, do que a oxandrolona e ao mesmo tempo de mudança de composição corporal, porque daí ela mesmo no ganho de massa muscular, mas também associada a uma perda de gordura junto, né? Uhum, Principalmente em pessoas que estão numa dieta um pouco mais controlada, uhum. porque normalmente as meninas quando querem usar e usam oxandrolona, né, Não ou a querem comer metenolona, certo. elas já buscam assim, eu quero definir, eu quero ficar definida, achando que a droga É mágica. né? Porém, acabam fazendo uma dieta um pouco mais específica para isso, Uhum, né? é. Então, o potencial anabólico a gente percebe que é maior. sim. Entra aí a questão, lógico, também de você ver o nível que essa pessoa se encontra. Então, quando a gente já vê uma pessoa que já treina de certa forma mais avançada Uhum, e ao mesmo tempo tem um potencial de treino maior, explora esse potencial no treino, né? Ela consegue ter um resultado melhor com a Primo. uhum, Isso tanto de forma oral, né? Como também a gente tem a opção no caso de injetável, né? Que daí entra a questão sim, do acetato de metenolona e o sim. enantato, né? Então a gente tem, no caso, a gente faz essa observação. Tanto é que atletas, no geral, preferem e usam mais a Primobolan, Uhum, né? Que seria, no caso, o nome Tem mais comum aí, né? tem um fator importante sobre a Primobolan que realmente a gente toma uma certa cautela muitas vezes é por conta de ser realmente uma matéria-prima mais cara, né? uhum. Exatamente, é a abordagem por aí. Valor Comparado à mais alto. É, oxandrolona, que daí é onde a gente sabe, por conta de ser mais cara, muitas vezes até por veículo de manipulação, farmácia de manipulação, muitas vezes a gente não consegue aquela qualidade, né? isso, Aquela, né? exato. A matéria-prima, né? O fornecedor. Então é uma das coisas que a gente tem que ter de resguardo, assim como quando se utilizado, né, na forma injetável, é a mesma Foi até questão. interessante, né, você falar, porque ela é o dobro do preço da maioria Sim. dos outros hormônios e Aham. outras drogas, né? E a gente percebe o seguinte, farmácia de manipulação, que é o mais comum, né, da gente direcionar muitas vezes, até porque injetável, se você for ver, é no mercado negro, é no Sim. mercado, Só né, underground. under. E aí, como você vai confiar, né? Exatamente. Um mercado que você não tem, Essa assim, um produção. respaldo ali de você ter um controle, de você Sim. saber se a matéria-prima está correta, então já é difícil você conseguir acessar, Uhum. né? No caso, o enantato de metenolona, né? Então, é mais fácil, né? Com as farmácias de manipulação e ao mesmo tempo daí é questão de você confiar na farmácia, na matéria-prima e ao mesmo tempo fazer o Uhum. acerto de dosagens, Uhum. né? Na verdade, para todos esses que a gente fala do underground, tem que deixar bem claro que a gente não sabe exatamente onde que está sendo produzido aquilo, né? Exato. Grande parte, Então, né? A gente, na verdade, tem aí É, medicamentos que são
por exemplo, vindos de fora, de laboratórios que são gringos, né? Que o pessoal fala e tal, mas assim, a gente não tem controle, Exato. né? E Tem uma também a falsificação, certeza se é A certeza exatamente isso, se certa. é aquilo o mesmo, verdadeiro, né? né? É, Então essa é a Muitas questão. vezes você faz a prova real ali no exame de texto, é, por exemplo, e às vezes não É. pega o efeito que Ah, você estava querendo. exatamente, e exatamente. a questão do falar aquisito underground, realmente isso é muito importante, né? Porque a gente vê realmente hoje uma facilidade muito grande. Então Sim. qualquer É, pessoa hoje que quisesse usar, usa com muita facilidade, tem muito acesso. Até mesmo porque a gente vê os atletas, Fazendo influenciadores fitness, propaganda. né? Os grandes patrocínios, os patrocínios que mais pagam mas eles, na pagam verdade, eles, mais bem pagam, são os laboratórios undergrounds. E eles falam isso de uma forma bem explícita, né? é. Ali nas redes sociais, não é à toa que a gente vê sempre apreensões, Sim, operações, né, policiais ultimamente sobre até a tá ocorrendo apresentação, e bastante, está ocorrendo Nossa. bastante, bastante. né, então, não é porque aquele influenciador postou determinada marca que ele está treinando com uma camiseta lá, camisetão É. né, do Tubarão Vermelho ou de outra marca específica, né, que realmente ele utiliza e ele garante aquela procedência. Ele tem um patrocínio, né, por trás dessa marca. E obviamente pode ter certeza que o atleta profissional de ponta não utiliza essas marcas. Uhum. Com Com certeza certeza ele não não. utiliza essas marcas. Uma coisa que eu queria até, né, abordar contigo também, e saber do teu conhecimento sobre a questão do GH, né? Não sei se você tem um pouco de conhecimento sobre o GH, até Sim. mesmo questão do uso dele assim associado a outros hormônios, que a gente pode também falar sobre isso, né? Porque tem Uhum. muita gente que acha que o GH é milagroso, né? Pensa assim, eu vou usar o GH para secar, vou secar usando o GH, vou Fala, emagrecer e é tal. o suprassumo, né? O É, melhor, entendeu? né? É o melhor do suco dos deuses, é o E GH. exatamente isso, né? Só porque é Então caro. relata pra gente aí um pouquinho do GH e Sim, a gente pode falar das associações também ali. tá. Então, assim, né, a somatotropina, o GH, Aham. que é o hormônio produzido pelo sistema nervoso central para estimular o crescimento celular, ele foi descobriram que o Aham. emprego nele durante o uso, né, de ciclo hormonal talvez fosse interessante. Realmente a gente vê, né, em associação, né, com testosterona, Isso. com dependendo do caso do atleta que a gente está falando com insulina, certo? Sim, Né, exato, a que é gente, muito comum em bodybuilders, né, sim, fisiculturistas. a gente vê realmente boas respostas, né, Gui? Uhum. Mas assim, a gente está falando da cadeia alimentar ali, o Isso. topo, Do o topo da topo do cadeia alimentar. negócio, Nós estamos né? falando dos atletas, Agora a né? gente tem que falar da pirâmide É, da parte aí, maior, da galera agora, no geral, agora né? você E aí? falando da galera no geral tem que tomar muito É. cuidado, né? Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado, né? É uma questão que surge muito no nosso consultório, né? Doutor, é verdade que o GH causa câncer? Né? É, Tem que entender os sim, mitos sobre isso, né? isso. Entender o risco que ele pode causar, né, num paciente que está com câncer em atividade, aí sim você tem que entender que aquela célula tumoral, se estimulada, provavelmente ela vai se reproduzir mais ainda, né? Já é uma Uhum. célula que se produz, né, incessavelmente, né? E você estimulando ela mais ainda, sim, pode ter risco, tá? Certo. Mas num paciente que não tem uma neoplasia em vigência, daí não, tá? Uhum. É, do meu ver, assim, eu tenho alguns pacientes que fazem uso, né? Certo. Tem benefício, né? Mas, assim, pelo custo, tem que tomar muito cuidado de ficar essa prescrição Sim, adoidada aí de certo. GH para os pacientes. É o suprassumo dos ciclos, todo mundo acha, né? Mas ele não é Uhum. milagroso, não, né, Gui? Sim, não, com certeza, né? Porque a gente vê e nota o seguinte, que normalmente quem se beneficia do GH para fins estéticos, né, e colocando em academia e tudo mais, são pessoas que já treinam há muitos anos, que já Uhum. têm ali os receptores e ao mesmo tempo já estão adaptadas e acostumadas a associar com outros hormônios, né? Que o uso dele separado, a gente observa assim, o uso dele sozinho não influencia muito. Porém, ele pode até, de Exato. certa forma, manter um pouquinho a qualidade, Sim. né? Eu vejo isso acontece, por exemplo, em mulheres, assim. Uhum. Tem muitas atletas que chegam a um determinado patamar, elas querem manter a qualidade e elas não usam mais nenhum tipo de hormônio, no caso, que seria Esteroide anabólico. esteroide e tudo mais, e acaba só optando Uhum. por usar o GH e com Joga um isso pouquinho controla ali. ali aquele resultado, É. aquele controle do percentual de gordura, né? Uhum. E ao mesmo tempo, quando buscam realmente o potencial anabólico e de lipólise, aí entra o fator realmente a pessoa que já aproveita isso muito bem no treino, que Sim. ela treina muito bem, já tem uma condição de massa muscular mais avantajada, tem um percentual de gordura já também mais controlado, ou seja, ela não saiu lá
para querer emagrecer, né? Uhum. Como, né, Exato. ela não tem 30, 25, né, 20% de gordura. Pelo contrário, ela já está ali com controle e aí você percebe um resultado mais rápido Sim. e ao mesmo tempo um resultado que a médio e longo prazo é bem interessante, Esse né? médio e longo prazo foi interessante. Eu ia devolver a pergunta para vocês. Adianta, treinador, usar ali 2 semanas antes do carnaval, o GH, por exemplo, para ver Obviamente se não. seca? Pois é. Obviamente não. Isso seria o que todo mundo gostaria, né? Mas, É, né, e nenhum infelizmente deles, não. né? Nenhum deles. E realmente, assim, a questão do GH, o que eu vejo muito dentro das prescrições que muitas vezes eu acabo recebendo dos médicos que os pacientes trazem, como é um hormônio de certa forma seguro, controles, né, de colaterais, né, no caso, obviamente, quando a gente trouxe esse contexto da caso a pessoa não tenha uma célula tumoral ali já instalada em específico, realmente traz muita segurança na É, aplicação, né, e a suspensão dele. Mas a pessoa ela não está em aptidão de uso. Então a pessoa não está no percentual adequado. Então se está com percentual alto e não tem um controle é, alimentar e treinamento realmente específico, que é aquele físico realmente já lapidado, que vai realmente exatamente. fazer o efeito que o GH realmente Exato. entrega, que é trazer aquela pele mais diferenciada, aquele Exatamente. É isso detalhamento, aí. definição, vascularização, aquela Uhum. estética, né, de finalização específica, não vai ser entregue. Esperar que o GH vai emagrecer ou que vai dar massa muscular é realmente só jogar dinheiro fora, independente se a pessoa tem dinheiro, condição ou não. E eu vejo que muitos médicos acabam passando, Uhum. até trazendo um contexto que é uma medicação cara, então o paciente vai Exatamente. comprar achando que vai estar usando realmente o melhor, porque pagou Uhum. caro, Sim, mas ele não vai ter proveito nenhum, sim, porque a dieta está desajustada, está no percentual alto e realmente ela não atingiu aquele sim. potencial de treinamento, É. né? É interessante isso porque, por exemplo, né, eu vou colocar um relato meu, né, pessoal e tudo mais. Eu usei GH durante um período e realmente, só que eu já treinava há muitos anos, já fazia uso de recurso há muitos anos, já tinha um físico muito bom. Uhum. O que eu senti? Eu senti que realmente ele potencializou muitos meus resultados no sentido de um ganho maior de volume muscular, só que ao mesmo tempo com grande qualidade. Eu Uhum, conseguia me manter mais seco, mais facilmente, aumentando a ingestão calórica, aumentando a Uhum. ingestão de carboidratos e ao mesmo tempo me beneficiando disso, né? Da Uhum. questão de eu já ter um físico bem trabalhado e tal, e realmente eu senti bastante diferença. Sim. Porém, é dentro da condição que a gente está falando. O atleta, muitas vezes, ele vai se beneficiar, o atleta de alto nível, ou aquela Exatamente. pessoa que já está muito tempo treinando, porque daí ele vai ter realmente o resultado que ele busca. Agora, pessoas comuns, ou que Uhum. querem emagrecer, ou que estão começando e tudo mais, dificilmente vão se beneficiar desse Muito. medicamento. E ao mesmo tempo é interessante a gente falar sobre a questão também do uso dele e sobre a resistência insulínica, né? Por quê? Porque a pessoa gordinha quer usar e tudo mais, e muitas vezes acaba até piorando o quadro dela, não é? Não é? exatamente, exatamente. Influencia totalmente sobre o quadro de resistência insulínica. Então, é igual você falou. Ela é uma droga de alta potência para quando a É, gente fala de fisiculturismo, mas com a indicação correta principalmente para o cara que já tem aquele é, físico construído, né? sim, Só Uhum, vai aprimorar um pouquinho mais, é, né? né? Em pacientes que não têm esse preparo, provavelmente ele talvez até colha um pouco do efeito colateral. A gente tem pacientes que têm edema, né? Paciente que edemaciou muito por conta do uso, certo? Então inchou. É, Acho que a gente acabou falando muito do uso estético dele, mas lembrando que ele vem para uhum, aqueles pacientes que têm déficit de produção, né, desse sim, hormônio. Então, déficit de crescimento, né? O paciente que está em déficit de crescimento, principalmente na fase ali de transição da infância para a adolescência, às vezes é indicado para aqueles pacientes, tá? O uso dele. E o excesso dele, por exemplo, é o paciente que tem gigantismo, né? Acromegálico, sim, o cara que isso, tem o hormônio em excesso, certo? uhum, A falta dele acaba causando nanismo mesmo, tá? sim, Sim, e o GH realmente dentro do contexto daí, vendo muita assertividade, uhum, pro público feminino, realmente às vezes é muito buscado, porque realmente ajuda a pele, cabelo, sim, unhas e tudo mais, mas também, né, especificamente para aquela mulher que ela já tá numa condição física é, bacana, bacana, né, Uhum. não tem ali um percentual de gordura alto, tem exato, um controle de retenção, controle da alimentação, uma boa maturidade muscular, né, que é um ponto que muitas vezes a gente até traz o uso do GH,
muitas vezes para aquela mulher que se alimenta bem, tem um físico legal, Exato. já faz isso há muitos anos, Uhum. né? Nunca usou, nunca abusou de nenhum outro Sim. hormônio. Chega na fase ali dos 45, 50 anos, que ajuda até na parte da juvidade da mulher, né? Manter Exatamente. aquela estética da pele, o cabelo, É. que toda Sim. mulher se preocupa, né? Aham. É Um um outro ponto. relato interessante, né, que eu quero passar aqui também, eu acompanhei durante muito tempo uma atleta, que no caso, a Dani, né, A que, que, Dani, que faleceu recentemente, e ela, quando ela usava GH, interessante, né, a gente tinha que controlar, né, a quantidade e ao mesmo tempo fazer o controle sobre a questão do uso, porque assim, quando ela parava de usar, a gente sentia que ela perdia ali 2, 3 quilos facilmente de água. Uhum. E quando ela voltava, por ela já ter sido ex-gordinha, ela na verdade sentia uma retenção absurda e ela ficava de 1 a 2 meses até estabilizar o peso dela, Entendi. com um aumento de 3 a 4 quilos de Nossa. água no corpo dela. Então você vê a influência, né, do GH sobre a questão da retenção, Retenção. se de repente, né, por ela ter sido ex-gordinha, a Sim. dificuldade, no caso, né, de, de, uhum, de, Sim. de enquadrar esse medicamento. Então a é, gente pensa assim, poxa, isso uma pessoa que se cuida, né, que era atleta, Uhum. que se cuidava muito, exato. que tinha todo o controle dietético, que tinha um treino muito bom e tinha essas Isso. oscilações. E a gente tem que tomar esse Sim. cuidado, né? É. Então, é um Imagina relato. aquela pessoa que já é retida por Já é E retida coloca por. né? Então, se a gente tá Exatamente. falando, ultradosagem. exato, É, exatamente Lembrando que isso. ele pode ter um malefício estético para pessoa que não está preparada. Por exemplo, aumento de extremidades, exato. né? Aham. Os dedos vão ficando inchados, maiores, o nariz pode É. aumentar, né? Pode ter aumento aqui do maxilar. Então, assim, tem que tomar cuidado com o uso, né? Sim, Vamos Uhum. tomar cuidado. sim, exato. Perfeito, perfeito. E trazendo ainda dentro de um contexto, agora a gente trazendo para um ponto do emagrecimento, né? A gente falou muito da questão estética e tudo mais, e o emagrecimento também está correlacionado. Nós às vezes vemos hoje muito, né? Obviamente, a utilização das medicações, dos análogos GLP-1, né? E, obviamente, a gente vê pontos muito positivos, Uhum, mas também trazendo sempre a questão da atenção, dos cuidados sobre utilizar, assim como esteroides anabolizantes, sem a prescrição médica, sem uhum, uma orientação multidisciplinar sim. alinhada entre o médico, nutricionista e treinador, mas gostaria que você trouxesse um pouco, né, do que a gente já vem vendo, né, desse cenário, né, de emagrecimento e principalmente dos análogos de LP1, Uhum. né, e até mesmo o propriamente hoje o mais falado, né, e desejado, o famoso Monjaro. Tá. Então, o GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelas células intestinais, certo? Que tem como função já fazer a diminuição da glicemia, né? Então, diminui os níveis de açúcar no sangue através do aumento da produção de insulina, né? Acaba aumentando o nível de saciedade por estímulo, né, dos hormônios de nível central que causam saciedade. Então, isso acaba afetando bastante a pessoa na questão do emagrecimento. Primariamente, eles não foram criados para tratamento, né, para tratamento de obesidade, por exemplo, Certo, né? Eles foram primeiramente regulamentados para o tratamento de diabetes mellitus e certo. depois sim foi regulamentado para obesidade porque viram um grande benefício naquele tratamento. O paciente perdia muito peso, mas a gente está Uhum. falando de paciente obeso. Hoje em dia, os pacientes, a maioria dos pacientes que chegam no nosso consultório e querem emagrecer, eles não são obesos, né, João? É, E querem exato. usar bastante as canetinhas. Exato. Certo? Então a gente tem que fazer bastante essa filtragem, essa triagem do paciente para ver realmente se ele tem potencial para uso da medicação, né? Quando a gente fala dos análogos de LP1 especificamente, é o que a gente fala de liraglutida e semaglutida, né? Victoza, Saxenda e daí por último o Ozempic, né? Uhum. O Ozempic, ele teve uma melhora, digamos assim, para outro composto chamado Wegovy, né? Então os dois são semaglutida, mas existe a diferença na concentração, né? Então, é como se você comprasse o mesmo composto, mas a concentração é diferente. E daí o teu custo-benefício é melhor em um dos dois, que geralmente é o Wegovy, né? A gente tem um amigo em comum, eu e o João, que ele explica assim, é como se você fizesse a conta numa latinha de coca, o valor que está saindo aquele líquido, e numa coca 2 litros, o valor que está saindo. Geralmente vai Uhum. no maior, né? Vai ter maior custo-benefício, certo? Exato. Sobre o Monjaro, ele não é só análogo de GLP-1, ele não age só como esse hormônio, né? Ele age no GIP, que é um hormônio bastante relacionado com a função do glucagon e que causa mais saciedade ainda quando utilizado. Então,
é como se a gente pegasse primeiramente as canetas que fazem ação única e depois essa caneta que faz ação dupla, né? E ele acaba tendo maior efeito sobre o emagrecimento, né? Atualmente é a medicação mais potencial, né? Mais potente para o emagrecimento. Sim. O que eu vejo sobre essas medicações é que, até mesmo pro lado do nutricionista, a maioria dos nutricionistas, eu acompanho muitos, né, como mentoria, tendo maus olhos, assim como tinha nutricionista com maus olhos para a própria glaçoplastia, né, a questão da bariátrica, Uhum. né, porque, vai buscar o recurso mais rápido e não tá passando conosco. Nós sabemos, sim, que tem muitos pacientes que querem um recurso mais rápido, mas também a gente tem que entender a causalidade da obesidade, o que levou àquele transtorno de sobrepeso e tudo mais, que muitas vezes realmente o paciente já tentou Sim, emagrecer com estratégias, sim. com a parte do treinamento e tudo mais, e realmente ela teve essa questão do fracasso. Aí é onde eu vejo que o nutricionista ele tem que olhar para aquilo, aceitar que é a nova realidade, que essas medicações elas vão cada vez vir novas medicações melhores ainda, e realmente ver isso como uma conduta de como a gente pode auxiliar Como eu posso agir, né? agir nesse uso. Esse uso. Sim. Assim como o nutricionista tem que agir, né, saber agir com o paciente pós-bariátrico, é assim como a gente tem que saber utilizar, né, as nossas Sim. condutas nutricionais para que o paciente que utiliza as canetas, os análogos de LP1 para a busca de emagrecimento, o que a gente pode fazer o quê? Para reduzir colaterais, não causar uma desnutrição, porque o paciente fica, né, com um fator anorexígeno, né, não consegue comer, e realmente para que ele não tenha prejuízos do reganho de peso, que é muito comum Exatamente. quando não tratado. Então, realmente isso que é o importante. Então, o paciente que for, né, utilizar essas medicações, ele deve sim passar com o nutricionista. Né? Isso é a questão. Né? Então, vai ter uma questão, Fundamental. né, de um paciente recentemente nosso, qual ele quis, né, utilizar a medicação, a tirzepatida, no consultório. E nós trouxemos isso, mas ele de jeito nenhum que ele bateu o pé que não queria passar comigo. Né? Até passar comigo e viu que o Entender a contexto importância, era diferente, né? É diferente. Então, assim, o papel do nutricionista para quem? Porque o paciente, você tem que esquecer, nutricionista. O paciente, ele vai buscar medicação. É. Se você falar que ele não deve, ele vai parar de ir em você e ele vai buscar a medicação de qualquer forma. maneira. Então, o que você pode fazer para realmente não causar os colaterais que vão ter da medicação? Né? Isso é muito Aliás, importante. esse comentário que você fez sobre a importância da combinação profissional é muito interessante, porque a combinação desses três profissionais que estão aqui, na verdade, é o cenário ideal. certo. É o cenário ideal, né? É o nutricionista ajudando nessa parte de compor ali a alimentação correta para o que o paciente vai perder, né? Porque ele vai ter déficit nutricional, não perde só peso, não perde só gordura, né? Ele vai perder músculo, então é aí que vocês entram nessa manutenção da massa muscular, né? E o médico sabendo prescrever de forma correta para diminuir o máximo possível os efeitos colaterais, né? Exato, porque assim, né, o Gui, né, atendendo, né, pacientes que estão utilizando, você vê nitidamente a queda de Com performance, certeza. né, você vê o semblante da pessoa, até a pessoa parece um zumbi, né, porque realmente ele não teve esse cuidado, e o papel do nutricionista vai vir exatamente nisso, para precaver que as vitaminas e os minerais não entrem em deficiência, para que esse paciente ele tenha, né, a ingestão correta dos aminoácidos, das proteínas, para dar, né, esse perfil, para manter ali essa massa muscular para o metabolismo não cair, né, dentro do contexto até para minimizar esses colaterais, para que ele consiga chegar na academia com o treinador, treinar e ter essa manutenção de massa muscular, porque ele consegue manter, né, tivemos um caso até de paciente ganhar massa muscular durante o uso da medicação, demais, né? mas porque tem essa tríade. Né? Então pensar, pô, a medicação lá é cara, né? 8, 10 mil reais muitas vezes um protocolo. Mas se você já está investindo nesse protocolo, investa mais Da em uma maneira planilha, correta. coloca aí, né? Se você não treinar com um treinador, então coloque agora para treinar, porque você não vai conseguir treinar bem, né? Para você treinar corretamente. E realmente assim, putz, eu não vou conseguir comer, então, mas de qualquer forma eu preciso, né, cuidar para que realmente eu não tenha esses colaterais, e é o nutricionista que vai fazer. Não é só você tomar um Vonalzinho para náusea que vai causar. Né? O buraco é mais embaixo. Né? Muito mais embaixo. Isso aí. Né? E
até acho que daí a gente entrou num assunto muito importante, que é esse trabalho multidisciplinar, Com né? certeza. Exato. Hoje, né, é claro que nós três aqui trabalhamos em conjunto, mas nós sabemos que muitos profissionais, muitos nutricionistas, treinadores, eles têm a sua equipe, Uhum. mas também eu vejo muitos profissionais que realmente, assim, eles não querem ter, eles dão o nariz a torcer, putz, né, em questão o paciente que passa comigo começou a passar com o médico, aí a conduta do médico não bate com a conduta do nutricionista, e a palavra do nutricionista é totalmente contrária com o que a percepção do treinador que está lá todo dia com o paciente. O Sim. que esse nutricionista tá dando pitaco no meu treino, sendo que, né, eu tô ali, né? Isso. Então isso que é Isso é muito muito comum. importante. Realmente assim, é um casamento sem os benefícios do casamento aqui, entendeu? A gente é uma sociedade, digamos assim, como se fosse, né, uma sociedade para que, digamos, né, o beneficiário seja você, paciente, você que, né, não profissional que está acompanhando com a gente, mas que passa, né, com profissionais similares a nós, ou você mesmo que já passa conosco, né, você entender que se você for buscar o trabalho multidisciplinar para o seu cuidado, busque essa integralidade de profissionais que conversem, né, e por isso que dá muito Exatamente. certo o nosso trabalho, nós três juntos, né. O alinhamento, né? Lógico, Exato. Ter a deixar. mesma base, o mesmo também propósito, Uhum. né? Conhecimento, por aí vai. Eu ia falar de deixar o ego de lado, né? É, Saber o que cada um, o que compete a cada um mesmo, exatamente. né? É As qualidades exatamente de isso. cada um, como que é a filosofia de trabalho de cada um, e aí sim compor da melhor forma o trabalho para o benefício do Benefício paciente. do paciente, exatamente. Exatamente isso, Na porque minha classe o ego é alto. de Mas em todas. de todas, Todas. porque, né, vamos Todas. falar assim, o Guilherme como um treinador, preparador de atletas, ele tem experiência com planejamento alimentar, ele tem Então, experiência com medicação, exatamente. e muitas vezes melhor experiência, melhor feeling na alimentação e medicação do que um nutricionista e um médico, Sim. né, mas da mesma forma, eu, como nutricionista esportivo, entendendo sobre, preciso entender sobre treinamento, eu não, mesmo sabendo algumas questões, eu não sou apto, eu não tenho uma É isso aí. condição ética de estar ali orientando, Sim. né, esse paciente, não é correto, Sim, né, é assim isso aí. como eu vejo, assim, eu tenho um conhecimento também vasto sobre, né, sobre hormônios, sobre medicação, que não cabe a mim fazer essa prescrição, prescrição. cabe a mim reconhecer que muitas vezes está sendo de forma orientada de forma errada, ou a pessoa Exatamente. utilizando de uma forma sozinha por conta errada, Sim. e eu fazer o encaminhamento para o profissional correto. Né? Eu acho que é o mais É o importante mais nesse importante, contexto. exatamente. É isso aí. Perfeito. Bom, a gente vem se encaminhando, né, para o final desse nosso episódio, e a gente sempre tem uma pergunta muito importante que a gente faz para os nossos convidados, porque o objetivo, doutor, desse podcast da VS Gold é enaltecer os alunos, os profissionais que estão aqui na academia. E gostaríamos que você compartilhasse um pouco, né, da sua experiência como aluno, né, muito networking, muita conexão e amizade aconteceu aqui dentro, Sim. né? Gostaria que você compartilhasse um pouco do que a VS Gold vem sendo para você na sua vida e na sua trajetória de carreira. A VS mudou meu conceito total de academia, né? Não é um lugar que antes eu era muito frequentador, as academias em geral, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui dentro, né? Tanto pelo a parte da prática de atividade física, mas também quanto por essa parte de convívio que a gente tem aqui dentro, né? De conhecer as pessoas, de às vezes trocar uma ideia profissional ou também ou talvez pessoal, que traz pra gente ali um conhecimento legal e assim, eu acabo gostando muito disso aqui. Perfeito. E aonde as pessoas podem te encontrar mais ativamente, tanto para buscar teu trabalho, né, dentro do consultório, mas também nas redes sociais? Eu atendo na Clínica Gorini, juntamente com o profissional João Pinheiro. E também vocês vão me encontrar na rede social, Dr. Diogo Alves. Perfeito. E recentemente, né, até mesmo o Guilherme estava lá na clínica conosco, e é algo que a gente quer trazer mais ainda, né? Então, íamos atender uma paciente e falou assim, Gui, como você vai cuidar do treinamento desse paciente, gostaríamos que Vamos você lá. estivesse aqui conosco, né, Isso é nessa muito consulta, aonde ali você em uma hora estava ali tendo um acompanhamento com
com mais de um profissional, Uhum. e profissionais de gabarito, e profissionais que se integram, que isso que é importante, e que se somam. Cada um respeita o seu espaço, o seu know-how, e tudo isso se aglomera e transforma realmente numa conduta extremamente personalizada, extremamente assertiva e trazendo otimização tanto de tempo, mas a melhor experiência e os resultados para você, né? Então claro que a gente não promete garantia de resultado, Exatamente. mas com certeza as chances são maiores desde que haja também a dedicação, né? Exato. E, doutor, muito obrigado Eu pelo que teu agradeço. tempo, obrigado, Muito Gui, obrigado. por Isso aí. por esse episódio conosco. E por favor, né, você que acompanhou até aqui, viu quantos episódios maravilhosos a gente vem tendo. Então não esqueça de ativar as notificações, porque sempre que tiver um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a receber, né? E realmente escutar esses podcasts, seja fazendo, né, um cardio aqui, vendo a vista do lago, você treinando aqui na VS, ou você mesmo que está desejando treinar na VS, né, está assistindo nosso podcast. Então não esqueça, né, ativar as notificações, curtir, seguir, ativar aí então esse sininho e nos acompanhar, né, no Spotify, mas também no canal do YouTube. Obrigado, pessoal. Esse papo foi muito bacana e esse papo foi Gold. Até a próxima.